Há quem diga que Capão do Leão não tem história para contar. Tem, e muitas, algumas inclusive atípicas. 100 anos antes de existir Jardim América ou Parque Fragata, já havia uma colônia de irlandeses no mesmo local, chamada Dom Pedro II. Sobre essa insólita passagem, contaremos a seguir. Antes, é preciso contextualizar o período que se passava no Brasil. Eram poucos anos passados desde o fim da Guerra da Cisplatina, em que o Império perdeu parte do território. E também poucos anos passados da Guerra dos Farrapos, quando meio que por acaso apresentava essa ameaça de ocorrer novo desligamento territorial. E então o Império precisava adotar medidas de preenchimento geográfico no Rio Grande do Sul. Entre os recursos usados está a colonização, que movimentou levas de imigrantes. De acordo com o site da família Yates no Brasil, os irlandeses que desembarcaram no Porto de Rio Grande entre 1851 e 1852 vinham fugindo da Grande Fome, que assolou a Irlanda nos anos de 1845 e 1852. Essa grande fome ocorreu em função da contaminação das plantações de batata por uma doença fúngica. 1/3 da população dependia apenas das batatas para sobreviver, e cerca de 1 milhão de pessoas morreram nesse período e mais de 1 milhão de irlandeses emigraram. Então, a colônia surge através da Sociedade Auxiliadora de Colonização de Pelotas, um empreendimento privado, quando, no final de 1849, o seu então presidente João Rodrigues Ribas compra 3.045 braças, ou 5,5 km de terreno, do início da estrada de Capão do Leão até o limite com o Arroio São Tomé, que muita gente erroneamente chama de Arroio Teodósio. E esse início da estrada do Capão do Leão seria mais ou menos na divisa do Fragata com o Jardim América. A área foi comprada de Antônio Rafael dos Anjos. Curioso que no mesmo ano, um jornal chamado Filantropo relatou que o ideal seria fundar a colônia agrícola em Pelotas, onde hoje é o Fragata, porque assim ficaria mais próximo de Rio Grande e de São José do Norte e dos seus portos. A partir daí, a associação solicitou à Inglaterra o envio de colonos. Em 1850, já havia cerca de 50 irlandeses no território. Em 1852, eram 43 famílias, 274 irlandeses e um pároco. O governador do Rio Grande do Sul, que na época era chamado de presidente da província, pediu para a associação uma relação de colonos que haviam embarcado no porto de Liverpool, na barca Dom Pedro e no brig Gisey, e qual o número de famílias que já estavam instaladas, características de idade, gênero, profissão e outras informações que considerassem importante ao progresso da colônia. Esse relatório também seria apresentado na Assembleia Provincial. No final de 1850, foi informado que a barca Irene levava mais 36 pessoas, viajantes que, inclusive, ficaram devendo na viagem e cuja dívida o consulado britânico orientou a associação quitar para que não se frustrasse nova empreitada com a mesma embarcação. Essas embarcações, além de trabalhadores, levavam sementes diversas e ferramentas agrícolas. Muitos dos estrangeiros também foram enviados com a intenção de estabelecer outras colônias. Lá por volta de 1858, há relatos de 27 famílias no local, onde viviam 130 pessoas, produzindo laticínios que eram vendidos nos mercados de Pelotas e Rio Grande. Plantavam batata inglesa, aveia, centeio, trigo e fumo. Daí vocês já veem que houve uma certa diminuição no número de famílias 5 anos depois que a colônia alcançou seu topo. De acordo com Marinês Grando, a colônia Dom Pedro II alcançou um total de 300 pessoas. Mas o fim havia chegado e, em 1859, muitas famílias fugiram para Pelotas, Jaguarão, Piratini, Buenos Aires e Montevidéu, sem quitar seus débitos. A partir daí, foi só derrocada. Na teoria, os colonos teriam ferramentas, lotes, comida e outros custos bancados pela associação, que seriam quitados ao longo do seu processo de instalação e produção em Capão do Leão, mas a coisa não andou conforme esperado.
Conforme Marcos Alau dos Anjos, já em julho de 1850, grandes problemas financeiros obrigaram a associação a recorrer ao empréstimo do governo provincial. A situação tornara-se tão delicada que o empréstimo deveria decidir o progresso ou a morte das colônias em Pelotas. Inúmeros apelos, muitas correspondências trocadas, no entanto, tal empréstimo não ocorreu. Em 1867, ou seja, aproximadamente 15 anos depois da sua instalação, a colônia praticamente não existia mais. Tinha meia dúzia de gato pingado se ocupando de fabricação de manteiga e o trato da lavoura. Muitas fontes atestam que o principal motivo do fim da colônia é que os irlandeses eram essencialmente artesãos e não tinham jeito para levar uma vida de produção agrícola. Aliás, Patrick Donovan, pároco da colônia, fugiu com as ferramentas por Povo Novo em Rio Grande. Aí, quando vocês verificam que o padre do lugar é o sujeito que leva seu material roubado para onde ele for, é porque não ia dar certo mesmo. De qualquer maneira, a história da imigração em solo leonense não termina nesse episódio. Porque depois vem franceses, belgas, gregos, japoneses, argentinos, italianos, lituanos, uruguaios, ingleses, alemães e por aí vai. Mas essa tentativa frustrada de colonizar essa região onde hoje Jardim América e Parque Fragata ficam foi um ponto realmente fora da curva. E vocês sabiam que existiu Jardim América e Parque Fragata 100 anos antes em forma de colônia? Se tu gostaste do programa, curte nosso vídeo, pode comentar à vontade. Se quiser compartilhar, vai nos ajudar bastante. Não esqueça de ler a descrição, ali tem fontes, tem informações importantes. Buenas e até a próxima.